Bom dia, 901. Hoje nós falaremos sobre os regimes totalitários da Europa e sobre a Guerra Civil Espanhola, tá ok? E vamos então começar a falar dos regimes totalitários. As péssimas condições econômicas, tanto da Alemanha quanto da Itália, favoreceram o surgimento de líderes que pregavam doutrinas políticas de autoritarismo, militarismo e racismo. Vamos falar na Itália. Benito Mussolini, à frente do Partido Fascista, é fácil eles tirarem esse nome de um símbolo do poder dos antigos imperadores romanos. Era o fácil de combatimento. Chegou ao poder através de sua marcha sobre Roma em 1922. Tornou-se o Duce, líder infalível. Instaurava-se uma ditadura violenta e totalitária. Para solucionar uma pendência com a Igreja Católica, ele criou dentro de Roma o Estado do Vaticano, em 1929. E com esse fato, a pendência com a Igreja existente desde a unificação italiana no século XIX acaba. Tá? Benito Mussolini, ele usou forças muito violentas para impor o que ele acreditava. Quer dizer, ele foi um totalitarista. A sua ditadura foi assim um poder assim destruidor, tá? Agora vamos falar da incapacidade de ouvir. Vamos falar de Hitler. Por ser incapaz de se relacionar com as pessoas, Hitler tinha poucos amigos. Mesmo depois de ter chegado ao poder, graças à vitória eleitoral de seu partido, em 1933, Hitler mostrava-se pouco sociável. Com ele era difícil manter um diálogo. Ou Hitler falava e os outros ouviam, ou os outros conversavam entre si, o ditador se perdia em pensamentos, permanecendo apático. Segundo o jornalista Joachim Fesch, sua incapacidade de ouvir era tão grande que não conseguia acompanhar pelo rádio os discursos de políticos estrangeiros. O caráter teatral de Hitler está relacionado com seu talento para falar, reconhecido desde a adolescência. Na Primeira Guerra Mundial, ele chamava a atenção de seus colegas pelos discursos. Alguns o consideravam um político promissor, outros um maluco. Estudos indicam que ele recorria tanto à fala em momentos de tristeza. Em 1932, por exemplo, sua sobrinha Helly Humble se suicidou e sua reação foi sair em campanha eleitoral promovendo discursos impulsivos. Agora vamos falar da Alemanha, enquanto Hitler esteve no poder. Seguindo o exemplo de Mussolini, o seu admirador austríaco Adolf Hitler, liderando os nazistas, componente do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tomou o poder. Tá? E ele foi intitulado Führer em 1933. O regime nazista de Adolf Hitler tinha uma característica que o diferenciava do fascismo italiano. Era o racismo oficializado. Hitler oficializou a crença na superioridade da raça ariana, a germânica, e estabeleceu o antissemitismo, perseguição aos judeus. Tá? Hitler, então, ele faz o quê? Ele persegue aqueles que ele não aceita. Dizem até, tem um filme chamado Meninos do Brasil, que ele queria uma raça pura, ariana. O que ele fazia? Ele pegava judeus que tinham olhos castanhos e fossem brancos e injetava líquido para ver se os olhos ficavam azuis. Tá? Aquela campos de concentração onde morreu várias pessoas. Ele odiava cigano, ele odiava homossexuais, judeus e negros. Para eles, isso eram raças impuras, tá? Agora nós vamos falar de Stalin e a União Soviética, tá?
Vamos falar agora de outro. A grave crise de 1929, que assolou a Europa no pós-guerra, não atingiu diretamente a recém-criada União Soviética, pois Stalin havia estatizado a economia, fechando-a para o mercado internacional. Por que isso? Ele fechou. Tudo era produzido lá. O mercado internacional não entrava, tá? O sucesso dos planos quinquenais levou a União Soviética a se tornar, no final dos anos 1930, uma das principais potências mundiais em termos econômicos e militares. Politicamente, o governo stalinista foi marcado pela extrema centralização exercida pelos burocratas da administração pública, tá? Controlada pelo Partido Comunista da União Soviética. A oposição ao regime foi violentamente reprimida com prisões, mortes e envios de pessoas para regiões distantes como a Sibéria. Quem ia contra ele, o que ele fazia? Ele segregava. Ele fazia o quê? Ele enviava essas pessoas para a Sibéria, onde era um frio horroroso e onde, no final, eles até morriam de frio. Tá? No final, você pode ver que todos eles foram pessoas que só pensavam no poder, não é verdade? Chega a esse ponto. Agora, gente, porque o vídeo, de repente, vai ficar muito extenso, eu vou parar agora para poder falar com vocês agora sobre a Guerra Civil Espanhola, tá ok?